Olá, grandes palestrantes de todo o Brasil que estão me acompanhando no canal Mundo da Oratória, pessoas também que são estudantes, que gostam desse mundo do poder da comunicação e que estão me acompanhando aí através do canal Mundo da Oratória. Eu sou Robson do Monte, o seu consultor, e hoje eu vou trazer para você um tema muito legal. Esse tema eu tenho certeza que vai colaborar muito com você que já realiza algumas palestras, com você que tem vontade de ser realmente um verdadeiro palestrante. E também eu resolvi fazer esse vídeo porque alguns amigos e amigas do mundo empreendedor, do mundo do marketing, pessoas que trabalham no tradicional, eles sempre me perguntam, quando estão com um desafio de realizar uma palestra, eles sempre ligam para mim, eu passo alguma mensagem, me perguntam: Robson, como é que eu inicio a palestra, o que é que eu faço? Como é que eu posso introduzir uma boa fala para poder, naquele início da minha apresentação, já começar a convencer o meu público? Então eu vou trazer para você dicas maravilhosas. São dicas que eu só revelo em um curso completo de oratória. Mas eu resolvi parar aqui para poder compartilhar um pouco com você que deseja ser realmente um palestrante ou que já é um palestrante e quer arrebentar mais ainda em suas palestras. Primeira coisa, antes de dar algumas dicas, eu quero te esclarecer o seguinte: existe uma grande diferença entre ser um palestrante e ser um professor. Existe uma grande diferença em dar aulas, tá bom? Com a turma completa dando aulas por vários dias ou meses, e o palestrante. Então você precisa entender essa diferença. O professor em sala de aula, ele vai ter a mesma turma com ele por vários dias. Então, por mais que ele não conquiste aquela turma no primeiro momento, mas ele terá algumas outras oportunidades para poder conquistar aquele público, tá bom? O palestrante não. Geralmente o palestrante ele só tem 50 minutos para poder oferecer o seu potencial, poder da comunicação. Sobre aquele tema que ele vai abordar, ele terá apenas 50 minutos para poder convencer, para poder usar o poder das estratégias da comunicação e passar realmente a comunicação de forma eficiente e eficaz. Então, entendeu aí? Pegou essa diferença entre ser um professor e ser um palestrante? Maravilha, então. Então, vamos lá. Primeira dica. Quando você recebe aquele convite maravilhoso para poder ser um palestrante, você precisa justamente avaliar as características do seu público. Então, primeira coisa, avalie as características do seu público. Você deve avaliar realmente, se é um público heterogêneo, quais as funções que aquele público vem buscar ali naquela palestra. Então esse é o primeiro ponto que você deve avaliar bem. Avaliar as características do seu público. O nível de escolaridade do seu público, as características do seu público dentro do mercado de trabalho, o que realmente o público está interessado em ouvir naquele momento. Então essa é a primeira dica, avaliar as características do seu público. Por quê? Porque aí você vai moldar a sua palestra conforme as características que você já identificou do seu público. Você vai pegar o seu PowerPoint ou o seu Prezi e aí, no momento da sua apresentação, no momento da sua palestra, a sua fala, o seu conteúdo vai estar enquadrado com as características do público que você já avaliou. Tá bom então? Então, primeira dica, avaliar as características do seu público. Feito isso, vamos então para a sua apresentação. Você deve realizar um treinamento. Segunda dica, pega a tua apresentação, para um pouco e vê se realmente os teus slides estão enquadrados no tempo que você tem para aquela palestra. Se você só tem 50 minutos, como dissemos no início, você só tem 50 minutos para a palestra, então você deve sentar um pouco antes da apresentação e deve dar uma nova olhada nos seus slides, cronometrar o tempo e ver realmente se os seus slides estão encaixando com o tempo que você recebeu para aquela apresentação, para aquela palestra. Então faça um treinamento como se no dia fosse, como se você estivesse vivendo ali aquela apresentação. Então essa é a segunda dica. Treinamento difícil, missão fácil. Então, segunda dica, faça um treinamento. Faça realmente a contagem do tempo para ver se se enquadra no tempo que você recebeu para a palestra. Então vamos lá para a terceira dica. Se preocupe com a sua apresentação, a apresentação pessoal. Qual a roupa que você vai vestir para aquele evento? Você já avaliou as características do público. Então você sabe onde vai ser a estrutura montada daquele evento. Vai ser em um hotel, vai ser em um restaurante,
não sei, será em uma sala de aula, em um auditório grandioso. Então, se preocupe com essa terceira dica também, a sua apresentação. Qual a roupa que você vai vestir para o momento? Você terá a resposta porque você já avaliou as características do seu público. Tudo bem? Então, terceira dica, avaliação da sua apresentação pessoal para o dia. Então vamos lá, chegou o grande momento, você está lá diante da sua plateia. Claro, existe o nervosismo, existe a adrenalina que está realmente constante em seu organismo e todos nós sentimos esse medo, ou seja, esse nervosismo. Mas você não vai passar isso para a sua plateia. Você vai tentar respirar um pouco mais antes de entrar em cena, tomar um pouco de água, se acalmar um pouco, respirar profundamente para poder entrar em cena para apresentar o seu potencial, o seu melhor, o conteúdo que você estará trazendo ali naquele momento, no dia da apresentação. Então você deve se preocupar naquele momento com a sua expressão facial, você deve se preocupar com a sua postura, para que a partir do momento que você caminhe para se posicionar naquele salão, naquele auditório, as pessoas já percebam que você está caminhando com confiança. Então, postura, cuidado com os ombros para não entrar meio que arqueados, meio que cabisbaixo, e cuidado também com a sua expressão facial. Então, a leitura que você está passando do seu corpo para a plateia. Lembra o seguinte, muito antes de você abrir a boca, as pessoas já estão copiando os seus movimentos, já estão lhe avaliando, e aí já estão dando pontos positivos ou negativos para você, palestrante. Então, se preocupe agora com a linguagem corporal. Antes de abrir a boca, as pessoas estão copiando você pela linguagem corporal. E aí, então, chega o momento de você falar, de você abrir realmente a boca, que é a introdução. A introdução, muitos palestrantes ou iniciantes de palestrantes pecam nesse aspecto da introdução. Se preocupe com esse ponto que nós estamos falando aqui, com a sua introdução. Você já conhece quais são as características do seu público. Então você vai usar a palavra correta para poder, já naquele primeiro momento, ir convencendo o seu público e o público então comece a gostar de você. Mas Robson, como seria essa introdução? Vamos lá. Imaginemos que seja uma palestra para o mundo do marketing. Pessoas que estão ali, que são empreendedores. Como você poderia começar aquela introdução para cumprimentar as pessoas? Como é que seria uma coisa básica para você entender? Amigas e amigos empreendedores, senhoras e senhores convidados, sejam bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui nessa noite para iniciar essa palestra. Nós vamos falar sobre o tema e aí você continua a sua apresentação, ok? Então, 5 dicas aí muito poderosas para que você possa, no momento e estar com aquele grande desafio de realizar a palestra, você possa dar realmente um show naquela sua apresentação. Então, fica com essas dicas, sucesso a todos. Eu sou Robson do Monte, o seu consultor.